Nesse vídeo eu vou te falar sobre 3 situações que acontecem na abertura do pregão, que você vai enxergar isso no gráfico. E também vou te mostrar e vou te ensinar o que fazer e como fazer quando você vê essas 3 tipos de aberturas de pregão, esses 3 tipos de situações no gráfico. E também nesse vídeo aqui eu vou te ensinar uma estratégia para você fazer para aproveitar os grandes gaps. E aí, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Jonathan Souza. Se você ainda não me conhece, dá uma olhadinha aí na descrição desse vídeo eu deixei para você meus links dos meus contatos e das minhas redes sociais. Bom, é o seguinte, eu descobri isso aqui porque eu tenho uma estratégia que eu sempre uso ela para fazer meus trades, para bater minhas metas diárias. Já falei em vários vídeos aqui qual que é essa estratégia. Porém, eu muitas vezes, quando abre, porque a gente que está no mercado, a gente que estuda muito, então, como eu estudo muito o mercado, quando eu vejo todos os dias, eu não falto aos pregões. Eu não falto aos pregões, nenhum dia. Então sempre eu estou ali. Todas as aberturas de pregões eu estive ali. Exceto um dia ou outro que às vezes eu não pude estar na abertura às 9 horas. Mas operei o restante dos dias. Mas geralmente, é muito raro eu perder a abertura do pregão. Por quê? Porque eu gosto muito de ler o pregão no dia anterior e tentar mais ou menos adivinhar. É lógico que essa palavra é até assim, é complicado eu falar adivinhar, porque isso não existe adivinhar, né? Existe você fazer uma leitura no pregão do dia anterior e você entender mais ou menos uma probabilidade do que pode vir a acontecer no dia seguinte. Então você trabalha com uma noção ou de compra ou de venda. Então isso que eu sempre busco ter procurar o que vai acontecer com o mercado, e mesmo se ele não acontecer o que eu previ que ia acontecer, eu entender por que não aconteceu. Então, nessas buscas minhas incessantes de todos os dias, entender por que fez aquilo e tentar prever o dia seguinte, eu fui descobrindo algumas coisas e é nesse vídeo aqui que eu vou passar para você. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês uma situação que o mercado faz sempre. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. O mercado vem, tá? Faz esse movimento, faz esse, e aí ele fecha exatamente nesse ponto aqui. O mercado fechou, tá? No dia anterior, o mercado fechou nesse ponto aí, tá? E aí, o que acontece no dia seguinte, tá? O mercado abre com gap, tá? O que é gap, tá? O que é gap? Na verdade, gaps são aqueles espaços, tá? Que o mercado faz, que deixa, por exemplo, aí ele fez esse movimento, aí ele fez esse. Então, esse espaço que tem aqui entre o fechamento do dia anterior e a abertura do dia seguinte, esse espaço aqui, esse vácuo aqui é chamado de gap. Fica um vácuo aqui, né? Isso aqui é um gap, tá? Então isso aqui é gap. Gap é aqueles espaços que o mercado deixa, tá certo? Mas por que deixa esse espaço? Porque sempre na abertura dos pregões existe o leilão, tá? O leilão de abertura. E esse leilão, o mercado ele anda, tá? Conforme o leilão acontece, e o preço move sem fazer o candle. Então o candle não é formado, simplesmente o preço anda sem formar um candle. Mas como que a gente vai ler esse gap, tá? A gente lê esse gap da seguinte maneira: a gente vai entender
que o mercado ele continua, independente do gap, ele continua, e aquilo lá, vamos supor que aqui, e o gap nada mais é que a emenda disso aqui, ó. Se eu emendar aqui, eu emendei o gap, vou emendar aqui, ó. Tá? Pronto. Isso aqui é um gap, porém, se eu emendar, o mercado continuou aqui normal, tá? Então, como que vocês precisam ler o gap? Vocês precisam entender que o gap nada mais é que o mercado continuou. Você precisa ler como se fosse continua a tendência, que fosse tivesse vários candles aqui, ó, ou até mesmo um candle só, né? Aqui no caso é de baixa, então que eu tenho um candle aqui, tem outro candle aqui. Continuou. Só que esse candle não existe, por quê? Porque é leilão. Então o preço andou, porém não formou candle, tá? Porém, o que eu tenho que pensar aqui? Que o mercado continua. Se ele tiver numa tendência de baixa, ele vai continuar na tendência, tá? E assim vai. Então a gente não pode assustar com os gaps. A gente simplesmente põe ele na conta dos candles lá e ou é de baixa ou é de alta. Porém, o que a gente precisa entender? Que esse gap aqui, beleza, esse aqui a gente vai colocar aqui os candles, né? Os negativos aqui, e fechou o gap, tá? Mas e nesse caso aqui, ó, o mercado tá descendo, aí ele fez isso aqui, parou aqui e no dia seguinte ele abriu aqui, ó. O mercado abriu aqui no dia seguinte, tá? O que eu tenho que entender? Eu preciso entender que eu vou continuar lendo, fazendo leitura do gráfico. Eu vou continuar fazendo a análise técnica, a minha normal. Então como que eu vou analisar esse mercado? Independente do gap abriu aqui, eu vou continuar analisando o mercado de que eu tenho aqui uma tendência de baixa, não é verdade? Tem os fundos aqui, ó, ascendentes. E eu preciso entender que eu tenho no gráfico as resistências e os suportes, tá? Deixa eu fazer de novo aqui, que esse aqui ficou ruim. Eu tenho aqui os suportes, ó, tá? Tem uma resistência aqui, tem uma resistência aqui. Existe um suporte aqui. Existe um suporte aqui, tá? Então, o que eu preciso entender? Que a leitura continua, independente de onde abriu o gap, tá? Por exemplo, o mercado veio, né? E fez aqui. E abriu aqui em cima. A primeira situação é ele fechar o gap. Essa é uma situação. A segunda situação é ele bater numa resistência aqui no meio do caminho, tá? Fazer o pullback e voltar para cima. Essa é a segunda situação. E a terceira situação é ele romper a resistência aqui em cima e ir embora. Então eu tenho três situações do mercado. Três situações, não é verdade? Existem três situações para acontecer. Ou ele fecha o gap, ele faz o pullback e volta, pega uma resistência, no suporte, né, no caso aqui, encontra o suporte e volta e vai embora, tá? Tá, o que seria esse suporte? Seria um suporte aqui do mercado, né? Um fundo anterior, né? O topo anterior no caso, ou até mesmo uma média. Eu acredito muito a média de 200, ela influencia muito no mercado. Aliás, todas as médias, né? Todas. Mas a de 200 eu gosto muito dela, porque se você colocar de 200 na abertura, você vai ver que influencia bastante em qualquer tempo gráfico, tá?
Então média de 200, ele pode até bater nela, não conseguir romper a média, tá? Não conseguir romper e fazer o pullback. Isso pode acontecer. Então três alternativas que eu tenho aqui, tá? O que eu preciso fazer, tá? Agora entra a pergunta. Agora vou te responder o que você pode fazer nessas três situações. Fechou aqui, abriu com gap, né? Abriu aqui com gap. Só que eu tenho uma resistência aqui, é verdade? Eu tenho aqui um suporte, tá? E eu tenho aqui o gap para ser fechado, né? O gap aqui. Então, o que eu preciso pensar? Eu preciso esperar, ver para onde o mercado vai. Se ele subir aqui, eu preciso esperar uma confirmação de pullback, tá? Então, se eu encontrar uma confirmação de pullback no candle aqui, o candle que vai me falar isso, uma confirmação de pullback. Então, se eu tiver uma confirmação que ele vai descer, eu posso fazer uma venda aqui em cima e tentar buscar o fechamento do gap, tá? Ah, mas tem um suporte aqui, beleza? Eu vou vir com ele até no suporte, defendo aqui já, tá? Já defendo aqui o meu capital e espero ver se ele vai romper aqui. Se ele romper aqui, eu continuo e vou lá no pullback, finalizar. Essa é uma situação. A outra situação é qual? É aqui. Abriu aqui. Se ele começar a descer, o que eu vou fazer? Eu posso fazer esperar uma confirmação de pullback aqui, ó, e pegar o mercado voltando. E se ele romper, eu posso pegar uma confirmação de rompimento e tentar fechar e vir com ele fechando o gap. Então eu tenho três situações. Então aqui vamos lá. O mercado abriu aqui, tá? Olha o gap aqui onde está. Bom, fez essa confirmação, bateu lá, voltou, tá? O que ele está confirmando aqui, ó? Ele fez já um pullbackzinho, tá? Mas aqui no caso, o que você faria aqui? Você, na confirmação desse, no rompimento desse candle aqui, tá? Rompeu o candle aqui, eu vou para baixo. Fechou o gap, ó, tô indo com o preço, vou embora, tá certo? Agora vamos pegar um outro tempo gráfico aqui e no gráfico 5 minutos teve essa confirmação aqui, ó. Olha o que aconteceu com esse candle aqui, ó. Tá? Ele abriu aqui, gap de alta, tá? O mercado tinha fechado aqui embaixo, ele foi lá em cima, bateu lá numa resistência, voltou, confirmou, ele fechou um candle estrela cadente, né? Um candle que é um candle que ele tem um pavio muito grande, entrou muitos compradores aqui, ó. Porém, os vendedores entraram aqui e ganharam, tá? Ganharam. E aí esse candle aqui, ele ficou um candle gatilho de entrada, um candle fortíssimo para você vender aqui, ó. Aí você entraria nessa confirmação de venda para fechamento do gap, porém fechou e foi embora, tá? Então como que vai funcionar essa estratégia? A gente vai usar aqui o gráfico de 5 minutos, tá? Essa estratégia é uma estratégia muito assertiva, só que ela não aparece muitas vezes. Então vai ser poucas vezes que você vai ver acontecer isso no gráfico. Mas se acontecer, o dia que você vê, você vai ter um grande trade aí para fazer, tá? Então, usando o gráfico de 5 minutos, tá? A gente vai, deixa eu colocar aqui. Quando acontecer a situação aqui, ó, então o gráfico, o mercado vem, né, faz o movimento aqui,
tá? E aí fechou o gap aqui, tá? Fechou aqui o mercado, né? Fechou aqui o mercado, fechamento, beleza. E aí abriu o mercado aqui em cima, tá? Abriu aqui em cima. Então, o que você vai fazer? Quando o mercado abrir com gap de alta, tá? E você vê um candle desse jeito aqui, ó, tá? Qual que são a característica desse candle aqui? Esse candle aqui, o gap tá aqui embaixo. Esse pavio, ao contrário do gap, é maior do que o pavio a favor do gap. Então aqui o que você vai fazer? Você vai colocar uma venda no rompimento desse candle, rompimento dele, tá? Com o seu stop acima dele, deslocado, tá? Os dois deslocados. Então aqui no rompimento e aqui o stop aqui já deslocado na máxima dele, tá? Qual que vai ser seu alvo? Você pode tanto pegar o fechamento do gap ou 2 vezes o seu risco. Você pode passar um Fibonacci, depois eu vou mostrar para vocês, e pegar 200% do Fibonacci, que é 2 vezes o que você está arriscando de stop, tá? Então esse seria seu alvo, certo? Na venda, mesma coisa, tá? Na venda, mesma coisa. O mercado vem, tá? Fechou lá, não importa, fechou, né? O mercado fechou aqui, abriu aqui embaixo, formou esse mesmo tipo de candle aqui embaixo. Faz esse candle aqui, você vai, coloca a sua compra com seu stop aqui embaixo, tá? No rompimento dele, você sobe. O seu alvo será ou gap, né? Ou gap, ou 2 vezes o seu risco, tá? Uma vez, 2 vezes, sai do trade aqui, tá certo? Vou mostrar no Fibonacci como é que vocês podem fazer isso também, para buscar aqui 200% de alvo aqui usando o Fibonacci, tá? Lembrando que não importa a cor do candle, pode ser tanto positivo como negativo. Formou um candle desse aqui, você vai fazer isso que eu tô te falando, usando o gráfico de 5 minutos, tá? Então vamos procurar aqui uma situação dessa, ó. Essa situação aqui, o que aconteceu aqui? O candle, tá? O candle aqui, ó. Vocês podem ver que esse pavio tá maior que esse, tá? Então o que você faria aqui nesse caso? Entraria numa compra aqui no rompimento com o seu stop aqui abaixo, pegando 200%. Como é que você vai fazer isso? Passa o Fibonacci, joga lá embaixo, joga lá no rompimento, 200% bateu aqui em cima, tá? Ou então no fechamento do gap, que seria aqui, ó, tá? Vamos ver outra situação? Aqui não deu, por quê? Porque não rompeu, ó. Você tinha colocado a sua entrada aqui, ó, não rompeu, tá? Então não deu o trade. Aqui não deu, esse pavio tá maior que esse. Aqui não deu também porque não rompeu, ó, tá? Não rompeu. Então esse trade é bom porque quando não dá, muitas vezes ele não rompe, não vai pegar sua entrada, então não vai correr o risco de ser estopado, vai ser muito difícil, tá? Nesse caso aqui deu certo, tá? Deu um rompimento aqui, ó. No caso aqui você pegaria esse pavio tá maior que esse, tá? O gap tá aqui embaixo. Aliás, o gap tá aqui, né? Fechamento do gap. Então você pegaria aqui, o seu stop tá aqui, né? Pode ver que não pegou, ó, não pegou stop.
e a sua entrada tá aqui, tá? Então você colocaria aqui, passaria o Fibo aqui, ó. Olha lá, 200% bateu aqui, tá? Como eu disse para você, ou sai aqui, tá? No fechamento, na hora que bater 200%, ou você pode sair aqui no fechamento do gap, tá? Tá aqui embaixo, certo? Então eu tô te passando essa estratégia, uma estratégia muito assertiva, porém acontece poucas vezes, tá? Usando o gráfico de 5 minutos. Mas antes de você colocar em prática, faça teste, faça bastante backtest, faça os seus testes. Você que vai falar se vai ser uma estratégia que você vai fazer ela tranquilamente, que vai dar certo para você. Porque tem muita estratégia que dá certo para um e não dá certo para outro. Então faça backtest. E agora eu vou te falar de um sinal que você pode usar no começo do dia, muito assertivo, tá? Que é muito bom também, que é o B3 Trend Alert, que é esse indicador de ponto de entrada muito assertivo, que eu vou te mostrar aqui o que ele tem feito no começo do dia, que fica muito assertivo, tá? Você pode usar aí. Olha só, essa situação aqui, ó, tá? Então começou o dia aqui, nesse candle desceu, fez aqui a reversão, acendeu aqui essa seta, tá? E aí você poderia estar entrando aqui no rompimento desse candle, tá? Com o seu stop aqui abaixo do último fundo, pegando o dia inteiro aqui, ó, tá? Você poderia pegar aqui, ó, mais de 1000 pontos aqui só nessa entrada do começo do dia. Então, o que eu quero dizer para você? Que o B3 Trend Alert, ele tem dado umas entradas no começo do dia muito boa. Olha só esse aqui, ó, esse indicador, ó, teve o gap aqui, e aí acendeu esse indicador. Então você poderia estar entrando no rompimento desse candle aqui, ó, e pegando aqui 460 pontos, 470 mais ou menos. Se você gostou, você pode adquirir aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu tenho o link do B3 Trend Alert. Se você quiser adquirir, tá aí embaixo. Pode ter certeza que você vai ter boas entradas aí. Você não vai, pode ficar tranquilo enquanto ao gap. Você pode pegar boas entradas aí com indicação do B3 Trend Alert, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!